No episódio de hoje, eu convidei ela, que pra mim é uma inspiração. Tem uma história linda. Nossas vidas já se cruzaram em muitos momentos. Leila Maia, minha amiga, obrigada por aceitar trocar aqui comigo e abrir sua vida, abrir seu coração. A ideia do Simoncast por Elas é um canal de comunicação feito por mulheres para mulheres. Aqui a gente quer falar sobre vida profissional, vida pessoal, espiritualidade, saúde, ou seja, todas as áreas que compõem nosso universo maravilhoso, o universo feminino. E para começar, eu tenho uma pergunta para você. Quem é Leila? Ela já começa assim, né? Com a pergunta, mas primeiro agradecer o convite. Muito especial estar aqui com você. Como você disse, nossas vidas já se cruzaram muitas vezes e a recíproca é verdadeira. Eu também lhe admiro muito, lhe acho uma mulher poderosíssima. Cada dia mais, fico lá aprendendo muitas dicas. E assim, descrever Leila é difícil, né, gente, se descrever, mas assim, hoje a Leila, com 36 anos, eu tenho mais poder de fala, de entender que é uma mulher que já passou por muitas coisas e que ela ressignificou. Para hoje ter essa coragem, esse atrevimento, que muitas vezes as pessoas, você é pequenininha, é braba. Sou mesmo. Sou e essa braba. ousadia, né? Que eu acho que a ousadia muito presente na sua personalidade. Isso, eu acho que a gente tem que ser ousada como mulher, sabe? Porque senão a gente realmente é pisada, né? Então, assim, eu me sinto uma mulher muito corajosa. A maternidade me ensinou muito, eu fui mãe jovem, né? Então, assim, a maternidade foi uma coisa que me ensinou a ter, acho que você também tem isso, né, dentro de você. A gente aprende muito o quanto a gente quer deixar um legado para as próximas gerações, para os nossos filhos. Então, se eu posso descrever a Leila de hoje, é uma mulher corajosa e autêntica. Bacana. E me fala uma coisa, nós trabalhamos com exposição, trabalhamos com comunicação, todo mundo hoje tem um telefone na mão. Mas todo mundo está buscando sempre estratégias e dicas e como ter uma comunicação mais magnética, como fazer negócio. E eu sempre falo que o que está fora é o que está dentro. E a minha segunda pergunta, ela é bem profunda. E a pergunta é sobre o que é inegociável para você. O que pauta todas as suas ações, os seus comportamentos, o princípio que rege sua vida em todos os sentidos. Fala pra gente. Com certeza é ser verdadeira, né? Assim, você expor sua vida, e eu sei porque minha vida ela é exposta há mais de 10 anos, né? De uma forma assim, eu expus a minha história em relação ao meu pai, eu expus a minha vida como mulher de violência doméstica. Então, assim, expor a minha vulnerabilidade, você está sujeito a ser muito criticada, a ser muito julgada, né? Então, assim, eu lembro que quando eu comecei a fazer terapia, um processo, e com certeza acho que você vai ouvir de muitas mulheres que vão estar aqui, o quanto a terapia, o quanto a gente se conhecer é libertador. Sim. E a terapia, ela me trouxe essa libertação de não ligar para esse tipo de crítica, de julgamento. E eu não me esqueço nunca da minha terapeuta na época, Carol Dávila, que eu dizia para ela, Carol, mas eu tenho medo que as pessoas vão falar que eu tô fazendo isso para aparecer. E ela disse, Leila, mas é para aparecer. É para aparecer por um propósito maior, para motivar, para inspirar outras pessoas. E é assim que eu tento, sabe? Levar a minha vida à exposição do que eu, né, busco lá mostrar. É ser muito verdadeira. Quando eu não estou bem, eu não posto que estou feliz, sorridente, né? Eu mostro a minha vulnerabilidade. E quando eu estou ali querendo inspirar, incentivar outras mulheres, eu também mostro a minha coragem, a minha força. Eu acho que a nossa vida como mulher é muito pautada nesses altos e baixos. E a gente tem que se permitir a não estar bem, a outro dia estar lá maravilhosa, forte, e que às vezes a gente não vai dar conta de tudo, mas está tudo bem, né? Eu aprendi esse equilíbrio que acho que a gente vai aprendendo e reaprendendo durante toda a nossa trajetória. É porque a gente tem sempre o costume de achar que a vida, independente das áreas dela, né? Ela tá sempre crescente. E a gente tem que entender que são picos e vales. Isso. O tempo todo. Eu digo que é como as batidas do coração. Você me falou isso, Isa falou isso. Você falou no coração assim, tudo. E aí ela falou exato essa galera da educação física. Da educação física, a gente tem que remeter à saúde, né? Mas eu tento, né, falar e tento pautar nesse sentido, que ela é feita de altos e baixos, né? E eu trabalho muito sobre essa questão da saúde de uma forma integrativa, não só a saúde física, mas que está tudo interligado. A nossa saúde mental, emocional, espiritual, social. E assim, entender que aquela vida virtual,
que as pessoas expõem nem sempre é a realidade de mundo É que um elas estão recorte, né? vivendo, né? É um Então, recorte. isso. Então a gente se compara e a gente tá ali entendendo que a vida real de qualquer pessoa que esteja nos assistindo, da pessoa mais rica, bem-sucedida, ela vai ter altos e baixos, ela vai ter momentos de dificuldades, decepções, frustrações, conquistas, esses altos e baixos como as batidas, né? A frequência do nosso coração. E me fala uma coisa. Hoje você tem uma vida pública, você já tem há 10 anos, né? Essa exposição, essa ousadia. Eu lembro que primeira vez que a gente se encontrou, acho que foi com Carol, né? Carol que tá aqui assistindo aí, velho. Minha próxima convidada Meu maravilhosa. sorriso Colgate. O sorriso Colgate, exatamente. E você sempre foi muito à frente. Eu lembro que Tiago Varalecides Bruno, a primeira educadora física em Natal, que fez um ensaio fotográfico. O primeiro trabalho profissional dele foi ele com fala você. muito. Eu fui, inclusive, tirar fotos profissionais com ele há 2 semanas. E eu disse, Tiago, a gente tá ficando velho. 10 anos já daquele dia. Né? E assim, como pessoas marcam a nossa vida, Sim. né? Do mesmo jeito que eu marquei a trajetória profissional dele, ele também marcou muito a minha, porque aquilo foi muito inovador. Você fazer um ensaio, um trabalho profissional para utilizar nas redes sociais, era muito Naquela legal. época. Não, e você ainda fez externa, né? Você não foi para Isso. dentro do estúdio, você fez externa. Essa ousadia, ela tá em você desde criança? Você identifica, assim, olhando para trás, a sua história? Você sempre seguiu, vamos dizer, seguiu o script, como eu tava falando com as meninas, ou você não? Sempre foi diferente? Isso é algo que eu precisei trabalhar muito, porque eu sempre me vi muito diferente da minha mãe e do meu irmão. Minha mãe é funcionária pública, meu irmão sempre foi muito inteligente, engenheiro civil, se formou, tem aquele relacionamento que é desde adolescente, Desde casou, sempre. e a minha vida sempre foi aquela coisa, altos e baixos, né? Então, Uma novela. uma novela. Eu fui mãe jovem, me separei, me formei, e tudo que aparecia, tudo que é desafio, eu sempre queria, né? Assim, pautei minha vida muito no social, então tomei decisões para seguir uma trajetória de projetos sociais, e eu lembro que minha mãe não entendia. Ela dizia, minha filha, por que você é assim? Por que você faz isso? Né? Então, assim, hoje eu sei que tudo que eu passei, toda essa inquietude que eu tenho, é porque é a minha maneira de ser, né? Assim, eu sou uma mulher muito inquieta no sentido de deixar um legado, sabe? Assim, eu não penso no que eu vou deixar para minha filha ou para as pessoas que, né, me amam, que convivem comigo materialmente, mas o que eu vou deixar nelas, né? Assim, de exemplo, de legado. Não me cobro, eu tenho que ser perfeita. Não, eu sou muito imperfeita em diversas coisas, mas assim, eu tento ser uma pessoa melhor, eu tento realmente fazer a diferença na vida do outro, mas primeiro eu precisei fazer a diferença na minha vida. Né? Para olhar para o outro, tem que olhar primeiro para Isso. você, né? Isso para mim é um ponto crucial. Leila, fala para mim 3 coisas que você aprendeu com sua mãe e 3 coisas que você aprendeu com seu pai. Então, de uma pergunta delicada, né? Assim, porque aprender com meu pai faleceu, eu tinha 6 anos, né? E ele cometeu suicídio. Então, os meus projetos, principalmente o Ponto da Vida, ele é pautado nessa questão da saúde mental, do combate ao suicídio, por tudo que eu precisei ressignificar para seguir nessa trajetória. Então, assim, infelizmente, o que eu lembrava do meu pai são memórias ruins, que foram ressignificadas. Então, eu sentia muita raiva dele, sabe assim? Porque eu lembrava dele agredindo minha mãe, tentando matar minha mãe. Então, assim, até eu entender, e o projeto Ponto da Vida e a terapia me libertou nesse sentido, porque eu entendi que meu pai não era um monstro, como eu lembrava, né? Ele era uma pessoa doente. Ele tinha uma doença chamada esquizofrenia, então é uma doença muito grave, né, de saúde mental. E o perdão me libertou, sabe? Assim, nesse sentido de compreender que muitas vezes eu acho que essa inquietude é algo que foi plantado espiritualmente no meu coração, né? Que eu aceitei seguir nesse propósito. Porque hoje, eu digo, aonde eu estou, quando eu palestro, quando eu estou ajudando alguém emocionalmente, eu sei que meu pai está do meu lado, sabe assim? Tanto que o Dia dos Pais, né, esse ano tem um sentimento diferente para mim, sabe? De amor, que por muito tempo não teve. E a minha mãe, ela é um ser humano, assim, fora da curva, sabe assim? É uma mulher que passou por tanta coisa difícil. E ela tem uma paz de espírito, Bruna, que eu não sei descrever para você. Ela tem um sorriso.
Eu agradeço tanto a Deus por poder conviver, porque depois que me separei, eu voltei a morar com ela, né? Sim. Ela é minha rede de apoio, eu sou a rede de apoio dela. Então, assim, depois que eu pude voltar, já vai fazer 10 anos, né, que eu me separei, então eu voltei a morar com ela e ela me ensina todos os dias. É uma pessoa leve, que enxerga a vida com uma leveza, uma paz de espírito, é uma pessoa desprendida de coisas de ganância, de status, de poder. Ela vive aquela vida dela na tranquilidade, sorrindo. Eu nunca vi minha mãe assim, extremamente estressada. Eu sou bem braba. Ela, tanto que ela fala, eu de manhã eu não puxei, né? Essa sua paz. Meu irmão é bem tranquilo. Né? Então, assim, ela me ensina sobre ser uma mulher resiliente, Sim. uma mulher verdadeira, honesta. E eu busco aprender a ter essa paz de espírito, que é algo difícil, né? É uma busca diária. Nessa realidade de mundo que a gente vive e nessas diversas funções que a gente busca ter como mulher, mas ela me ensina muito, sabe assim, como ter tranquilidade na maneira de levar a vida. Você fala o que você não tem, vamos dizer, e busca na sua mãe. E olhar pra Lívia, né? Lívia. Olhar pra Livinha, como é? Já tá há quantos anos ela? Vai fazer 15 Ai, anos. já tá namorando? Assim, né? Ah, Namorando oficial, não. a minha já tá namorando oficial. Ela já vai? Já tem 15. Tem 14. Pois é, da mesma idade. É. Ai, meu Deus, tá chegando, gente. Minha E fase. você olha pra ela, o que é que você se vê ali? Você se identifica, ela tem o que é que ela tem seu? O que é que ela tem da tua mãe? O jeitinho de ser não puxou nem a mim nem ao pai. Porque ela é muito tranquila, muito calma. A A avó. minha mãe, com A avó, certeza. maravilhosa. Sorridente, né? Porque ela é super Sorridente, tudo pra ela tá tranquilo, é aquela calma. E a gente fica, não, quando chegar na adolescência vai mudar. E não. Os hormônios continua. não, nem parece. Não mudaram. Ela é uma menina muito humana, sabe assim, acho que a maneira como a gente buscou criar, né, as realidades de mundo que eu pude fazer que ela vivenciasse através dos projetos sociais, né, realidades Isso é muito bacana. difíceis. Não, isso para mim é primordial e fantástico, sabe? Leila, teve um momento da sua carreira que eu encontrei você, eu acho que você estava chegando na academia de Uber, e eu acho que você tinha passado por um assalto no carro. Uhum. E eu disse, Leila, o que é que aconteceu? Fala um pouquinho. Você, Bruno, é o seguinte, eu fui assaltada, aí perdi o carro, e aí eu decidi andar de Uber, eu decidi focar nas ações sociais. Você sabe que E eu digo, gente, o que houve? Você sabe que aquele assalto foi a minha virada de chave, né? Foi em Fala um pouquinho. 2018, março de 2018. Eu já tá ficando velha, viu? Tá ficando velha. Tá. O tempo passou. Mas que bom que a gente tá bem, né? Não é maravilhoso. Viva o Botox. Mas, assim, eu tinha acabado de vir de uma palestra que eu fui convidada para ir em Currais Novos e foi muito lindo, fantástico. E, assim, como as meninas que gravaram, né, antes falaram sobre essa questão da comunicação, eu nunca fui uma pessoa que gostei de me comunicar em público. Isso, a TV, né, a oportunidade que eu tive de Sim. trabalhar muito tempo na TV, como consultora de saúde, foi me destravando e hoje eu entendo que Deus, ele faz assim, né, ele vai fazendo a gente entrar em locais e ter oportunidades que a gente abraça, né? Ele abre o caminho, a gente tem que percorrer para que a gente possa depois estar ali cumprindo o nosso propósito. Eu enxergo dessa maneira. Se hoje eu tenho esse lugar de palestrar em escolas, aonde for, já palestrei em cima de caminhão no interior, onde me levar eu vou estar. É porque Na Santa. é Encontrei a foto um dia desse, Carol. Foi. Eu, Leila, você, Alanzinho. Lembra do e movimento? foi justamente lá em Santa Rita, quando eu estava voltando de Currais Novos, antes do assalto, um amigo, né, Marcos, foi comigo e ele disse, Leila, vamos aqui conhecer Santa Rita de Cássia? Eu disse, não, vamos embora, eu tô atrasada, tenho que trabalhar, não sei o que. Ele, não, vamos. E quando eu cheguei lá em Santa Rita, eu senti algo muito forte, sabe? E eu fiz um pedido, eu até brinco, cuidado que vocês pedem, viu? Porque eu pedi com fé. Então, eu pedi que eu queria rodar o Rio Grande do Norte com esse projeto que se tornou o RN Saudável, né? Porque há muitos anos eu já fazia o treino solidário com Leila Maia, né? Na cidade, em Natal. E quando eu cheguei no outro dia, fui trabalhar logo cedo, né? Que personal é igual o povo trabalha na feira, padeiro. 4 horas da manhã a gente tem que estar já de pé para aluno de 5 horas da manhã. Cheguei na academia para dar aula, estacionei o carro. Chegaram 2 homens numa moto, um assalto, né? Assim, eu nunca tinha sido assaltada, mas assim, quem já foi assaltado sabe que é tudo muito rápido, mas também é tudo muito devagar. Passa assim um filme. Eu tinha acabado de sair de casa, dado um beijo na minha filha e naquela situação, uma arma na cabeça. E eles levaram tudo. Quando eles foram embora, eu
lembro que eu me olhei assim, me vi só com a roupa do corpo e, sabe assim, eu digo, o que é que a gente tá fazendo aqui, né? Eu me perguntei, o que é que eu tô fazendo aqui? Qual é o propósito? Eu tava numa fase da minha vida que eu tinha tudo que a sociedade muitas vezes impõe, né? Que é pra gente buscar, que é o ter. Eu tava com sucesso profissional, tava com meu carro zero, viajava, né, para fora com minha filha, com minha mãe, proporcionando coisas, mas eu não sentia aquele preenchimento total, sabe? Aquela Realização. paz, aquela realização. E foi quando eu fiquei uma semana bem traumatizada e eu tomei a decisão de pegar o dinheiro do seguro do carro e investir nos projetos sociais. Foi esse que eu saí rodando o Rio Grande do Norte, né, com a RN Saudável. Eu E só você tem pedido um pedia. dia antes. Eu tinha ido um dia antes para Santa Rita, no outro dia. O assalto aconteceu. Gente, eu tô toda arrepiada, porque eu fui lá há uns 30 dias, eu fiz um agradecimento, fiz um pedido a ela também. Pois é. Tô achando Ela... que... E a minha promessa com ela, desde 2018, eu já rodei 42 municípios. A minha promessa foi de rodar os 167 municípios. E eu vou cumprir. Enquanto vida tiver, eu vou estar aí seguindo firme e forte, porque eu digo que um dos projetos, né, que é o Ponte da Vida, onde eu palestro para jovens, principalmente, é algo que me realiza demais. Sabe quando você se sente assim, o céu na terra? Quando eu tô lá, eu tô conectada de uma forma, doando o que a gente tem de muito precioso e que muitas pessoas não valorizam, que é o meu tempo, Sim. a minha disponibilidade, o meu amor, né? A minha coragem de estar ali expondo a minha vida, a relação com meu pai, tudo aquilo. Então, assim, é algo que me realiza e que enquanto vida tiver, junto com Santa Rita, me ajudando, eu vou estar E fazendo. quando você percorre todos esses municípios no seu movimento, o que é que você acha que tá faltando na vida das pessoas? Eu vejo muito que o advento da tecnologia, das redes sociais, ele trouxe muita coisa maravilhosa, Sim, mas ele também trouxe muito adoecimento, sim. sabe assim? Antes a grama do vizinho era o vizinho de porta, né? De condomínio, de rua. Então, assim, hoje a grama do vizinho tá na palma da nossa mão e a gente vai só rolando o feed, a rede social do outro, aí são vidas perfeitas, casamentos perfeitos, profissões, trabalhos perfeitos, e essa não é a nossa vida real, né? Como eu disse antes, a vida real de qualquer pessoa, ela vai ter altos e baixos, e momentos de dificuldade, momentos de conquistas, e não é o que muitas pessoas publicam, tentam passar e mostrar. Sim. E o ser humano, ele tende a se comparar. Isso é nosso, a se E comparar, a ferramenta foi julgar, feita para isso, né? né? Eu tava até falando com as meninas, antigamente o momento de comparação, porque você é criança, você não se compara, você curte, você se joga, você é ousada, você não tem medo, a coragem mesmo para conquistar o mundo. Quando você tá adolescente ali, que você vai, aí passa pela menstruação, aí você começa a ter vergonha do corpo, aí você é mais gordinha, você é E você menorzinha, vai se comparando se com as comparando. amigas, às vezes você é de um jeito, quer ser de outro. Isso, exatamente. Só que a gente tá com esse hábito na fase adulta, né? Era como se a gente perdesse nossa identidade, porque tem tanto padrão que você tem que seguir pela internet. E E olha que a gente é uma ferramenta de trabalho nossa. E você pensa que nós, como adultos, né, mulheres já maduras, que têm um discernimento de entender que a gente tem que buscar a nossa autoaceitação, a gente faz isso. Se a gente não, né, traz para si esse sentimento, ei, peraí, Se não monitorar, né? vou fazer isso não, né? Eu tô me comparando, deixa eu voltar para mim. Imagina um adolescente que está nesse processo de transformação, de autoconhecimento. Então, assim, o adoecimento entre os jovens está cada dia maior e presente, né? Então, a gente precisa, de fato, buscar políticas públicas, né? Que possam trazer essa prevenção de base e uma assistência para quando vier o adoecimento, que é o que a gente não tem. É muito escasso, sabe? E qual foi o momento que você olhou e fez, tá? Eu tenho como fazer mais, né? E aí a vida política entrou na sua vida, você falando agora. Eu lembro até que eu falei com você na época. Eu digo, você vai se candidatar? Lembra, Leila? Gente, olha, esse podcast não tem script. Não tem, eu não mandei nenhuma pauta pra ninguém. Mas eu digo, vai, deixa a vida se manifestar através da nossa fala. E ela disse, não, Bruna, não vou, não é isso que eu quero, não é isso. Qual foi o momento que você saiu? Não vou nem dizer que saiu, como você enxergou uma possibilidade de fazer algo a mais.
assim, Para as pessoas. desde quando eu comecei lá atrás, há 10 anos, os projetos sociais, eu sempre recebi convite. Porque para muitos, quando você começa numa trajetória do social, de usar as pessoas, eu sempre usei a minha rede social para isso. Sim. Para campanhas, ações, né, através da minha profissão também. Sempre recebi convite. Eu dizia, Deus me livre, eu quero distância. Porque justamente a gente tem essa imagem que, obviamente, por tudo que a gente vê, toda a corrupção, toda roubalheira, Também, né? toda a cultura, né? A gente quer distância. Então, nunca quis. Só que eu comecei a ver que se a gente não se encoraja, infelizmente a gente vai estar sendo representado pelos que estão, né? Tem muitos parlamentares que representam muito bem a população, mas a grande maioria não. Então, eu me encorajei para que eu pudesse estar lá sendo essa representante, E não só aconteceu das alguma coisa assim que mulheres. você fez? Esse é meu lugar. Tipo, aconteceu alguma coisa? Foi algum Não momento? aconteceu. Foi mesmo as pessoas onde eu chegava. As pessoas diziam, você que deveria estar lá, quem deveria ser candidato era você, né? Eu apoiei um vereador em 2020, uma pessoa que eu me relacionava e apoiei, enfim, estava namorando com ele. E quando eu estava na rua, as pessoas diziam, mas a candidata deveria ser você. Eu vou votar Começa a ouvir o por povo. sua causa, né? E o relacionamento logo depois acabou. E eu disse, passou o tempo, eu disse, quero distância, né? Traumatizada, quero distância. E fui levando a vida, e quando foi em 2022, 2021, eu recebi convites e os partidos todos me ligando, aquela coisa, não quero nem conversar. Aí abri para uma conversa, eu disse, Fez vou lá. sentido. E me fala uma coisa, a sua campanha hoje, ela é pautada, qual é a principal mensagem? O que é que você quer levar? Me fala um pouquinho qual é o seu sonho como futura vereadora. Se Deus quiser. Então, assim, eu não posso sair do que eu posso estar ali falando com muita propriedade, né? Que é a luta em defesa da mulher. Eu, como mulher que já fui vítima de violência doméstica, que já passei por relacionamentos abusivos, né? Que fui mãe jovem. Então, assim, a gente entende que uma mulher que é mãe, que ela é dependente financeiramente do, né, companheiro, ela não consegue sair de um ciclo de violência, né? Então, ela vai buscar uma creche, não tem vaga, porque em Natal é assim, vai para sorteio. 1.200 crianças ficaram de fora. Né? Então, assim, quando a gente pensa, se ela não tem um lugar para deixar o filho, para ela poder ir trabalhar e sair do ciclo de violência, não tem como. Né? Ela é dependente não só emocionalmente, mas financeiramente. Então, assim, tudo gira em torno da política, né? De políticas públicas. Então, assim, com certeza a luta em defesa da mulher, porque a gente é muito recente a nossa luta, né? E eu digo que nenhum parlamentar consegue estar lá representando e lutando pelas causas da mulher. Por mais sensível que ele seja, só uma mulher sabe, de fato, o que é que ela passa. E a gente que é tava que ela falando passou. muito sobre vivência, né? Você falar aquilo que você vive. Com certeza. E você viveu isso. Então você sabe exatamente qual é a dificuldade, qual é a dor, qual é aquele cenário. Inclusive, a gente está no mês de agosto, que é um mês alusivo, né? Que é o Agosto Lilás. E hoje eu estava até vendo sobre Maria da Penha, né? E eu digo, meu Deus, o que essa mulher não passou? Para que ela... Fazem menos de 20 anos que essa lei foi sancionada, né? A Maria da Penha. Ela existe, mas ainda não, a gente não consegue para que ela de fato aconteça, né? Como a gente idealiza, né? Tem muitas falhas. É muito recente, né? Também. É muito recente e às vezes o efetivo policial, enfim, toda essa questão de estrutura, né? Que é deficiente, mas o que essa mulher não passou? Ela foi descredibilizada diversas e diversas vezes. E a gente hoje, com já direitos conquistados, com representantes, mulheres lá, a gente tem muita dificuldade. Eu, como mulher, né, candidata, eu passo por muita dificuldade, sabe assim? Porque mesmo eu tendo um lugar de fala, sendo uma mulher inteligente, uma mulher segura, corajosa, as pessoas sempre querem descredibilizar. Às vezes tem homem que se candidata que não tem nenhuma postura, digamos assim, de propostas, de nada, e as pessoas vão porque vai na brincadeira. Vou dar um exemplo aqui, Tiririca, gente. Tiririca foi eleito, assim, um dos mais votados na época, acho que foi em São Paulo. Uma mulher que fosse humorista, você acha que ela ia ser... Nem na brincadeira as pessoas votam, né? Então, assim, a mulher, ela tem sempre que se provar, mais e mais. E, às vezes, eu tô ali como uma candidata, eu tenho que olhar para a minha imagem, a roupa que eu vou usar, a maquiagem, porque às vezes as pessoas vão focar em tudo menos na minha fala e nas minhas propostas. Sim. Mas em julgar
a mulher que vai estar ali, né, falando. Então, a luta em defesa da mulher, saúde mental, né, assim, a saúde de uma forma integrativa, obviamente, porque é a minha área, mas a saúde mental a gente precisa de muitas políticas públicas de prevenção e de assistência. A inclusão, né, que é algo que eu sempre tive essa abertura, eu sempre gostei de desafio. Desde que eu comecei minha profissão, alunos com deficiência, sempre fui aquela que eu dizia, não tenho a vivência, mas eu aprendo, né? Então, assim, tive minhas vivências. Hoje, meu namorado, que eu, né, me relaciono já há 2 anos, ele tem 2 filhos autistas, então, assim, eu aprendo Não muito. sabia, é? 2 filhos, eles são gêmeos, têm 11 anos. Então, assim, eu aprendo muito, né? Assim, porque uma coisa é a gente conhecer você, que tem Silvio, mas outra coisa é você viver, né? Vivenciar ali no dia a dia. Conviver, né? O Conviver. tal dia a dia é totalmente E diferente. assim, ele é uma pessoa que tem uma condição financeira de dar toda a assistência necessária, de terapias, de tudo, mas Imagina quem a não tem. realidade A da realidade maioria não é das essa. famílias não é essa, né? Então a gente precisa lutar por locais, políticas públicas, porque eu digo assim, um CAPS, né, que atende uma demanda gigante de pessoas com depressão, ansiedade, mulheres vítimas de violência, crianças, né, adolescentes autistas. Gente, é uma demanda muito grande de diversas situações que não dá para atender, né? Então, assim, a gente tem que estar lá lutando para aqueles que não têm vez nem voz. E eu vou fazer a pergunta pra você que eu fiz pras meninas. Essa força, essa energia de ir atrás, de buscar, de vai, faz, acontece, de ser diferente, de se expor, de levar porrada, né? Das pessoas não entenderem sua mensagem ou não buscarem entender sua mensagem. Como é que você faz pra se autorregular? Existe, qual é o seu ritual? O que é que você... Quero aprender aí qual é o segredo de tanta energia pra aprender o novo e pra se expor e se manter firme, assim. A primeira coisa, eu acordo é me conectar com Deus, né? Assim, eu aprendi com o Padre Nunes. Eu acordo e já converso com Deus. Eu digo, bom dia, Espírito Santo. O que é que vamos fazer hoje, né? E falo para mim, um dia de cada vez. Porque a vida que a gente vive, principalmente eu, Leila, nesse momento da vida como empresária, como mãe, como candidata, se eu não focar um dia de cada vez, a ansiedade ela vai me consumir, ela vai me paralisar. Sim. Porque a nossa cabeça fica ali a mil, acelerada, e você não consegue, de fato, ser produtiva no que você tem que agir ali pro dia, né? Então, e o exercício físico, né? Assim, a minha válvula de escape é o exercício físico. Quando eu treino, eu sou outra pessoa. É como se fosse aquela injeção. Tanto que eu já disse pro pessoal, a campanha vai começar. Eu digo, a minha agenda só começa depois de 8 horas da manhã. Porque às 6h30 eu vou estar treinando, me arrumo. Aí sim, é o remedinho. Rodando todos os bairros. E a gente tem que entender o exercício como... Sim. Quando eu comecei lá atrás, quando eu me formei, quando eu comecei os projetos, né? O Ponto da Vida, que fala sobre a pauta de saúde mental, não tinham tantas evidências científicas sobre exercício e saúde mental, emocional, e hoje não. Tem muitas, né? Tem, inclusive, estudos recentes que mostram a liberação hormonal durante um exercício físico que é a mesma de um medicamento antidepressivo ou ansiolítico, né? Então, assim, é entender que o exercício é algo acessível a todos e que é natural e que faz muito bem, não só para a nossa saúde física, mas para a saúde emocional e, por que não, espiritual. Eu digo que uma maneira muito linda de ser grato a Deus, ao Criador, por isso aqui que a gente tem, que é nosso Sim. corpo, nosso templo, é cuidar, né? Então, cuidar desse corpo, não porque você desistiu de você, porque você está no fundo do poço, não por raiva, por ódio, porque você voa na força do ódio, né? Assim, mas assim, de olhar para você como o seu corpo, templo do Espírito Santo, né? Assim, quando a gente traz esse amor para si, esse processo de mudança de hábitos, ele fica mais leve. Muito bem, gente, que profundidade, né? Tá lindo, Carol, isso. Leila, eu quero que você dê um recado ali para aquela câmera, para as mulheres que faltam essa força, essa ousadia, que muitas vezes desistiram de quem elas são, que deixa alguém ditar como ela vai se comportar, o que vai fazer, o que vai vestir, como vai falar. Aquelas pessoas que muitas vezes estão precisando de, sabe, uma inspiração. Ela fala, poxa, ela falou comigo. Manda uma mensagem para essas mulheres. Queria falar que eu já estive nesse seu lugar, né, de achar que você tem que se encaixar num padrão, numa maneira de ser, porque
assim você vai conseguir agradar o outro. E que não. Você tem que, em primeiro lugar, se agradar, se amar, se cuidar, para que quando você encontre o outro, a pessoa certa, né, você possa realmente estar em paz com seu coração. Porque eu já passei por muitos relacionamentos. Uns me trouxeram paz, outros me trouxeram traumas, né? E eu precisei trabalhar muito isso para entender que a Leila, da maneira que ela vai ser amada do jeitinho que ela é. Sim. E não tentando se encaixar, se enquadrar em padrões. E que essa coragem, ela precisa vir de você. Por mais difícil que seja, né? Entenda que a nossa vida é assim. Ela é feita de altos e baixos, mas que eu digo assim, nunca vou conseguir apagar a Leila durante esses 36 anos, mas eu posso recomeçar através da ressignificação, né? Então, assim, as palavras recomeçar e ressignificar, elas têm um peso muito grande na minha vida, porque as dificuldades, os traumas, as frustrações e angústias, elas acontecem, mas a gente ressignifica porque eu aprendi uma coisa que Deus, até da pior coisa, ele consegue tirar algo de bom, né? Então, assim, se eu, Leila, conseguir ressignificar a minha história com meu pai, hoje eu levo uma trajetória de fazer a diferença na vida do outro, sabe assim? Fazendo a diferença na minha vida. Porque lembra quando eu disse a você que eu fui para Santa Rita e que teve toda a história e eu não entendia? Hoje, eu ainda continuo sem carro, Bruna. É Passei mesmo? por diversas situações financeiras difíceis, Sim. mas eu estava feliz, sabe assim? Eu entendi que o verdadeiro preenchimento que a gente tem na vida é o servir. E o servir não é você dar algo material para o outro, mas é você servir através da sua profissão, Sim. da sua maneira de ser. Às vezes servir com um sorriso, com um bom dia que você dá para alguém, né? Então, assim, a gente pode ser agente de transformação na vida do outro, da maneira que a gente é. Gente, que presente ter você aqui hoje, não foi? Quero voltar. Obrigada. Olha, eu disse que ia ser profunda, não disse, gente? É só profundidade. Leila, obrigada. Eu que agradeço. Eu espero que Comigo. a espiritualidade esteja no seu caminho durante essa Com sua certeza. jornada. Pode contar comigo, viu? O que eu puder fazer, Obrigada. porque é muito bonito entender e enxergar o sentimento que você bota em cada palavra com o seu propósito. E foi para isso que a gente criou, que eu criei esse podcast. Eu quero chamar mulheres, mulheres fortes, mulheres que tenham passado por vários momentos difíceis, mulheres que se acolheram, que se Isso. respeitam, que olham para outra com empatia e que são agentes transformadoras na vida de outras pessoas e de outras mulheres. E que a gente possa entender, e eu acho que as Olimpíadas mostraram muito Sim. isso, o quanto as mulheres elas podem ser adversárias, né, da maneira que for, mas não inimigas, Sim. né, que a gente possa se acolher e ser, assim, ter a sororidade, né, de fato, de entender que juntas, unidas, a gente consegue ser mais forte e conquistar muito E mais. quebrar essa cultura de que a mulher é rival, né? Isso. Gente, olha, eu tô falando Eu isso. tento muito mostrar isso, sabe? Esse é o meu movimento, sabe? Eu faço um curso para mulheres lá na Paraíba. A gente tem um curso de comunicação aqui em Natal. Majoritariamente, minha audiência é feminina. E eu comecei a entender, gente, é tudo diferente do que eu aprendi. Né? Porque fala assim, não, o homem vai pelo poder, a mulher vai pela rivalidade. Não vai. Não vai. Pela rivalidade. É olhar para outra mulher e se inspirar, e admirar e falar, meu amigo, que história bacana, que história forte. Obrigada por compartilhar, você me inspira. E eu espero que mais mulheres tenham a oportunidade de terem a vida transformada através do seu servir. Amém. Viu? É o que eu mais peço a Deus e que Ele me capacite para isso. Sim. Obrigada. Gente, palmas.